Volta ao Campeonato Brasileiro, o São Paulo abre a rodada nesta quarta-feira, às 7 da noite, no Morumbi, contra o Atlético Paranaense. No ano passado, foi o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro, o Atlético ainda com Alberto Valentim de técnico, foi sua última partida, tomou 4-0 no Morumbi, caiu Alberto Valentim, veio o Carille, caiu o Carille, depois o Felipão assumiu e teve toda aquela campanha maravilhosa na Copa Libertadores. Desta vez, o Atlético chega sem técnico e o São Paulo tem Dorival Júnior completando hoje, dia 20, 60 dias, 2 meses de trabalho no comando do São Paulo. Sobre time, Mari, é claro que com treinos fechados, com muito tempo depois do último jogo, quase 10 dias, é difícil a gente apontar certinho qual time que entra em campo. Mas assim, pelas ausências do Arboleda na seleção do Equador, do Pablo Maia suspenso, do Michel Araújo suspenso e machucado, dá pra gente pelo menos esboçar um possível time para tentativa de recuperação. São Paulo vem de 2 derrotas seguidas no Brasileirão, Grêmio e Palmeiras. Na defesa, Rafael goleiro, nenhuma dúvida, Rafinha, provavelmente Diego Costa fica com a vaga do Arboleda, Beraldo e Caio Paulista. No meio-campo, Gabi Neves com certeza, Rodrigo Nestor e Alisson também. Falta esse quarto homem. E no ataque, Luciano e Caleri. 3 jogadores brigam por essa vaga restante. Pode ser o Luan, com um time mais concentrado na marcação de meio de campo, mais cauteloso, ou pode ser ainda Marcos Paulo ou Wellington Rato, com o São Paulo quase com 3 atacantes. Vai depender de tudo que foi trabalhado aqui nos últimos 7 dias no CT da Barra Funda. Além de pensar no Atlético Paranaense, e o Pato pode aparecer pela primeira vez, embora seja difícil, mas pelo menos no banco tem treinado desde a semana passada, teve gols postados em redes sociais pelos seus familiares, mas além de pensar nisso, o Dorival Júnior, que não quer a saída de ninguém, já está perdendo um jogador. Orejuela viajou para Fortaleza, está acertando com o Ceará seu empréstimo até o final desta temporada, Mari. Perfeito, Edu. Obrigada, viu, pelas atualizações. Bom trabalho para você e bom retorno agora também a gente, depois dessa data FIFA. Bora falar agora sobre São Paulo com 2 atualizações, uma em relação a Renier, a outra sobre o Savarino. Quero começar contando sobre o Renier, você vai lembrar dele. Atleta formado no Flamengo, vendido para o Real Madrid, não conseguiu ser utilizado no time de Madrid, esteve emprestado por 2 temporadas ao Dortmund, também não jogou por lá, e nessa última temporada esteve no Girona, na Espanha, foi mais reserva do que titular. Pois bem, uma página do São Paulo, no Twitter, se chama Confere São Paulo, contou que o atleta interessa ao tricolor e existem negociações. Fui checar essa história até porque muitos São Paulinos veio me perguntar a respeito desse boato. Primeiro, o Renier não tem a intenção de voltar ao futebol brasileiro. Ele tem contrato com o Real Madrid até 2026, e embora descartado dos planos do Real, deve ser emprestado novamente, talvez até para o próprio Girona. Já o São Paulo tem uma posição claríssima sobre ele. A frase que eu ouvi do presidente Júlio Casares é a seguinte, abre aspas, nunca pensamos no Renier, não tem absolutamente nada de verdade, fecha aspas. Descartemos esse nome. Sobre Savarino, no último fim de semana, o São Paulo fez uma oferta de 3 milhões de dólares ou quase 15 milhões de reais ao Real Salt Lake para a compra do Savarino, meio atacante de 26 anos de idade, venezuelano, que já passou pelo Galo. O tricolor ainda não tem a resposta definitiva do Real Salt Lake, mas existe otimismo no São Paulo, até porque entre o jogador e o São Paulo está tudo certo. Savarino gostaria de voltar ao Brasil para atuar no tricolor. Já esteve no Galo, números no Atlético, 99 jogos, 21 gols, 19 assistências. No Real Salt Lake, nessa temporada, ele é o artilheiro do time, é isso que tem pesado em relação à negociação. O time americano não gostaria de perder o seu principal ou um dos seus principais jogadores em 16 partidas, são 6 gols e mais 2 assistências. O Savarino divide o status de artilheiro do time com um meio atacante croata. Bora mudar de... Ceará encaminha acerto com o lateral Orejuela. O Ceará busca reforços na janela do meio do ano e o primeiro nome deve ser o lateral Orejuela. O jogador deve ser emprestado pelo São Paulo até o fim da temporada 2023 e chega na capital cearense para fechar detalhes da contratação na tarde desta terça-feira. O alvinegro tem questão para resolver nas laterais. Com desfalques e queda de rendimento dos contratados para o setor, Barroca teve que improvisar jogadores e tem o setor como um dos principais pontos que precisa de reforço com urgência. Lateral direito entrou em campo pela última vez em março e não vem sendo utilizado por Dorival Júnior no tricolor paulista. A última partida do colombiano foi no dia 25 de abril, diante do Ituano, pela Copa do Brasil, e desde então só foi relacionado outras 2 vezes. Orejuela chegou no São Paulo em 2021, onde fez 15 jogos. Foi emprestado ao Grêmio em 2022, fez 8 jogos até ser reemprestado ao Atlético Paranaense. Foram 19 vezes em campo pelo clube paranaense.
O Furacão não quis permanecer com o lateral direito nesta temporada, que retornou ao São Paulo, mas não vem sendo utilizado.